Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, um podcast incrível. Você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, seja muito bem-vindo. Que hoje é um podcast que eu tava numa expectativa enorme, porque ela é incrível e tem muita história para contar. Tá num dia cansado, tá num dia que ela começou cantando 9 horas da manhã. Já imagina você acordar, começar a cantar às 9 da manhã. Estou falando dela. Adriana Ribeiro está aqui no estúdio NapaCast. Edu, obrigada pelo carinho do convite. Eu também estava ansiosa por este dia, né? Que tá demais. Tantas pessoas incríveis passando pelo seu podcast. É muito gostoso. E eu quero te agradecer o convite, você, a Ana e toda a sua produção. Obrigado. Obrigada. Antes de começar, para dar aquela acordada, eu te trouxe mimos, presentes. Ai, que bom! Nada como um presente para acordar uma pessoa. E você vai adorar. Esse presente é um presente de um parceiraço. Não vende no Brasil todo, só vende em Bragança. Então, se você gostar, você vai falar assim: Edu, preciso ir pra Bragança. Eu acho digno. Chocolate Nicolate te mandou uma sacola de chocolate. Nossa! Com trufas, pão de mel, barras de chocolate. Eu não sei se você curte o chocolate, mas não. É um chocolate surreal de gostoso. Você vai falar assim: não é possível que isso existe. Amo. É pra acordar. Você sabe agradar uma pessoa, É inacreditável. Pena que não dá pra comer agora. É inacreditável. Mas tá é ótimo. Maravilhoso. Deixa comigo. Pode deixar aqui? Pode, fica à vontade. Um outro parceiraço também, Obrigada. Que é a Total Grass. Eles fazem os melhores e maiores campos de futebol do país com grama sintética. Não te mandou um campo, mas te mandou um tapetinho de grama artificial. Que lindo! Você viu o salgado saindo, é só um mimo, é uma brincadeira. Eu vi, a gente fala mas que é um eu não presente tinha muito entendido. aleatório. Fala um presente muito aleatório. Nossa, que legal. Às vezes pro estúdio, pro escritório, enfim, tal. Maravilhoso, né? Nossa, isso aqui eu já vai pra minha área da piscina. Aí sim. E aqui, último mimo, é só um mimo do NapaCast. Lindo! Uma Que não tem esponja por que ser NapaCast, né? Porque seria. Por que seria? Por que seria? Não, eu tava falando com a Júlia, eu falei, Júlia, mas por que, Júlia? Napa. De frente não tem nada de diferente. Mas de lado, fala, nossa, que tamanho de Napa. Sensacional, obrigada. Obrigado, Adriana. Amei. Me conte tudo. Eu não trouxe nada pra Cara, você. Meu, até parece. isso é um chiclete lá na minha bolsa, pelo amor de Deus, poxa. Até parece. Vergonha. Adriana, eu acho muito incrível essa troca e eu tô sendo muito agraciado nesse podcast por conhecer histórias e entender realmente o legado que essas pessoas estão fazendo. E você é uma delas. Então, assim, Nossa, obrigada. é incrível ter você aqui hoje. E eu acho que a galera tem que entender um pouquinho a sua trajetória, a sua história para a eternidade. Por mais que eu já vi muita mídia falando de um monte de coisa, mas acho que aqui tem que ser um pouco isso mesmo, né? De quem é Adriana Ribeiro. Quem é Adriana por Adriana, já diria Marília Gabriela. Eu sou uma garota lá do Jaçanã, sonhadora, filha e neta de músicos, que queria cantar bem. Ainda quero. Um dia eu chego lá, porque Parece. é uma missão, a música. Eu jamais imaginei, de início, que eu me tornaria uma artista de frente, assim, de como fala? Ponta, né? Uhum. À frente mesmo. Eu queria ser backing, sabe? Ficar com vestido preto lá Ali, atrás. de boa. Sempre falei isso, assim, uma coisa meio hooligan. Assim, tá? Sempre achei chique. E é muito mais fácil, né? Você ser só o backing. Porque quem tá na frente mesmo, na ponta do iceberg, coloca a cara no sol, paga um preço muito alto na pessoa física. Sim, E na jurídica também. também. Se você não souber administrar o seu psicológico, o seu emocional, com os altos e baixos que a carreira traz. Porque o que hoje a gente tem uma cena aberta que são as mídias e tudo mais. Então, todo mundo tem o compromisso de... Tem dois lados. Eu sou uma pessoa que eu posto só trabalho, coisas boas, o bom. Mas hoje está muito comum também das pessoas dividirem as suas dificuldades, né? Que é humanizar o artista, né? Ter ido participar de um programa de TV como um reality me humanizou mais, porque eu era muito aquela imagem plastificada da artista, então ninguém sabia que o meu cabelo é enrolado, dos meus perrengues, de repente Do dia a dia. desconstruída, né, na televisão, de pijama, com o cabelo daquele jeito, de chinelo, coisa que eu nunca desci do salto, nem para tomar banho em casa e tal. Então, é muito louca essa trajetória da construção da artista, como que eu cheguei no mercado,
quem me ensinou, quem foram os meus mestres, né? Porque, como eu te disse, uma garota do Jaçanã. Uhum. E arrojada, né? Porque você no processo criativo lá atrás, ao meu ver, frente ao mercado que talvez era um pouco tradicional, com aquela estética, com aquele jeito, era o cantor, a cantora e tal, você veio pra dar uma virada também naquela época, né? Foi uma... Você tá falando do Adriano e a É, Rapaziada? Realmente, o Adriano e a Rapaziada foi arrojado, muito né? Foi ousado. muito Eu ousado. acho que o primeiro grupo com uma... Não, assim, não posso falar porque Elis gravou com o Jair Rodrigues. Ali já era Sim, numa sim, sim. sociedade extremamente preconceituosa, Aham. né? Mais dois talentos absurdos. E quando nós nos reunimos, olha, eu não quero me comparar com a Elis, pelo amor de Deus, estou falando só Da da junção. estética de uma cantora branca com um cantor negro e tal. E no caso, o Adriano e a Rapaziada, eu com 4 negões e tal, cantando e dançando, e uma imagem, ninguém associava que aquela Adriana era a Adriana Ribeiro, que tinha gravado com Raça Negra, gravado com Martinho da Vila. Quer dizer, eu já vinha nessa Essa caminhada, trajetória. nessa, sabe, miscigenação musical. E isso foi muito importante na minha vida, porque eu nunca senti diferença. Eu não entendo isso. Por que as pessoas têm Isso. esse ponto de partida, essa Uhum. separação? E a gente passou por muito preconceito, a gente enfrentou muita dificuldade. Quando você diz que a gente veio sendo arrojado, era cara. Eu não sei se era arrojado, porque O coragem, né? Não sei também. coragem, cara de pau, Pau. de vir fazendo aquela mistura do black com o samba, mas a gente tinha um produtor chamado Arnaldo Sacomani, que era um cara, sabe, que sabia o que estava fazendo, o que estava rolando no rádio, o que as Uhum. pessoas queriam Curtia. ouvir, né? Então, uma plena confiança nele, uma plena confiança numa companhia que realmente investiu muito. Eu saí de uma major para ir para uma nacional. Eu era artista da Sony na carreira solo. E o meu primeiro empresário que tinha feito esse primeiro contrato, ele falou: "Você tá louca? Você vai abandonar um contrato desse jeito numa major internacional para ir para uma gravadora pequena que está começando, que não tem label?" Eu falei: "Olha, posso te dizer, o que adianta eu ser mais um disco dentro de milhões dentro daquela companhia? De repente, nessa pequena, eu posso ser Número 1. uma artista que eles queiram trabalhar de verdade, né?" Uhum. Embora eu não posso ser ingrata, porque a Sony foi minha mãe, entende? Mas a Abril foi meu pai. Tá bem. Então. E como é essa virada de chave, Adriana? Como é essa reinvenção de carreira a todo momento? Se Desconstruir testar? demais, Naquele momento, em 97, 98 para 99, 98 para 99, eu estava num deadline. Eu já não tinha mais as pessoas que tinham me lançado não estavam mais dentro da companhia. Você sabe que quando isso muda, muda o time. Sim? E aí, quem está dentro, que foi feito pelo outro artista, pelo outro mentor, a casa cai. E foi o que estava acontecendo comigo. E o meu maior medo era eu ter saído do baile, da noite, para gravar um disco e voltar para a Coab do Candário, entendeu? Tipo, esquece, querida, acabou sua vida, acabou o sonho, e você vai fazer o que da sua vida agora? Nada. Vai voltar pro baile? Vai voltar a cantar na noite? Eu não admitia isso no meu coração, sabe? Isso é uma frustração. Não é para voltar para trás, né? Mas isso é uma sensação que naquele momento que não existia a internet, quando uma companhia acabava um contrato, você achava que a sua carreira acabou. Aham. E você saía realmente da circulação, mas o fã não acaba. A música fica, que é isso que você falou, um legado, uma história, a música tem significado, toca a alma das pessoas, e era tangível, né? Então, eu realmente, eu tive LP, tive fita pirata, então, assim, é uma coisa que... Mas eu achava que acabava, né? Mas no meu coração, eu achava que se tivesse alguma segunda chance, uma segunda oportunidade, eu ia agarrar com unhas e dentes. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, eu conheci o Mainara, ele queria lançar esse grupo, ele tinha acabado de chegar de Miami, então ele sabia o que estava rolando na cena internacional, e ele viu que no Brasil estavam estourados os grupos e não tinha nada com uma mulher na frente, uma cantora, né? Eu como cantora de samba, eu tive uma responsabilidade muito pesada
de vir depois das maiores, né? Então você imagina, eu entrava no ambiente, eu achava que eu não merecia estar ali, porque eu sempre idolatrei as grandes rainhas, né? E tanto que agora eu tenho um projeto chamado As 7 Rainhas do Samba, onde eu homenageio as nossas grandes mentoras. Esse é um projeto muito lindo, eu acabei de realizar com os Céus, com a Orquestra dos Céus, que eu sou madrinha. Me fale os E nomes, me fale os nomes. É o Céu Saramago, 1º de maio, e o Bonança, lá de Osasco. É maravilhoso, maravilhoso. Um abraço, maestro Alailton, que me ajudou a realizar esse sonho junto com as crianças e todo mundo lá. Demais, É lindo, que é lindo. demais. É lindo. Isso é legado, né? Eu acho. Isso é eu homenagem e é aqui, né? Com Cara, que certeza. demais, Adriana. Com certeza. A gente tem que Quero respeitar conhecer. quem veio antes, Sim. né? E naquele momento de transição, eu estava assim, o que vai acontecer com a minha vida? E conheci esse presidente, e tem a história do Arnaldo, que quando eu fui gravar meu primeiro disco, antes disso, ele foi o primeiro produtor que eu procurei, mas não deu certo. Então eu não entendia muito bem essa coisa Por de quê? carreira. Mas Deus, ele escreve certo em qualquer linha. Sim. E ele vai mostrando isso. Você tem que confiar, Sim. você tem que deixar as E coisas tá acontecerem. E tá preparado também, né? Porque se é uma oportunidade de bate, você falar, agora eu Eu não tava tô. assim na frente com o diretor e tal, o presidente e tal. Ele falou: não, eu tenho o cara certo pra fazer esse disco. Aí entra o Arnaldo Sacomani pela sala. Arnaldo Sacomani. Então, e realmente foi de sonho. E eu saí na noite para procurar os meninos e tal. E foi aí que eu encontrei a rapaziada num concurso, que eu fui jurada. E também foi sonho para eles, né? Mas eles eram muito jovens, eles não tinham noção do que era isso, que a gente trabalhava muito, fazia muito show de graça, até alguma coisa acontecer. Hoje eu vejo as coisas, as pessoas com 300 milhões de views, né? Tipo, lançou agora, pulverizou, acabou, já é, pá! Nossa, eu tive que subir tanto tijolo, tanto degrau, meu Deus! Esses dias eu vi, não sei Nunca quem foi, eu não vou dar nomes pra não ser. O povo não existe, falar já besteira. existe. A galera falando, alguém falou assim, eu postei um artista X, postou uma música com milhões de views, ele nunca fez um show num palco. Ele é o músico de trás de uma câmera de celular. Você fala, cara, não é possível. E com faturamentos milionários, o cara nunca subiu num palco, não tem uma banda, nada. Ele É muito louco essa mudança, né? É estranho da gente avaliar, né, Adriana? Você sabe que estava falando para minha assistente, eu soube de algumas pessoas que contrataram artistas novos, e uma coisa que eu me questionava até então, era por quê que não contrata um artista que tem uma história? Aí a gente chegou na conclusão que hoje é muito mais fácil você trabalhar com um novo do que algo que tem uma história ou que esteja estigmatizado. Isso é negativo? Não, não é. Não é. São escolhas. Realmente, um artista da minha área, da minha história, da onde eu venho, a gente entende um pouquinho do negócio, né? Então, talvez seja mais fácil trabalhar com quem está chegando agora, que não vai ser questionador e que, de repente, vai aceitar as coisas com uma diferença. Então, eu entendo o mercado, eu realmente olho para as coisas hoje com uma outra visão. Hoje não, acho que eu sempre olhei com uma outra visão. É que quando eu comecei, eu era bem revoltada, né? Eu era bem roqueira, vai. Imagina um roqueiro no samba. Tipo, sabe? Eu era assim, por que disso? Por que daquilo? Por que essa letra? Por causa disso, que não sei o quê. Então, se você olhar minha discografia, você não vai ver uma letra negativa, uma coisa furada, uma coisa, sabe, desmerecendo a mulher. Jamais, jamais. Eu tive bons professores e eu tenho muita gratidão a essas pessoas que realmente eu lembro disso porque eu era jovem. Para eu virar uma menina bem desqualificada, era muito fácil. Porque você vê a onda. Não, eu quero ir na onda. Sim. Eu vou surfar essa onda. Eu vou surfar essa onda, não. E os meus professores, eles falavam, não, a gente quer que você tenha uma carreira. Então, meu primeiro empresário, a gente já falou isso em outras situações, eu queria usar mini saia, ele não deixou usar mini saia. Ele falou assim, ninguém vai prestar atenção na sua voz. Óbvio que hoje a realidade é diferente. Você vai ver uma Beyoncé, ela tá com biquíni. Não, biquíni ela não tá, né? Mas não, ela tá mostrando os
os Paranauê. E aí, mas todo mundo vê a voz da mulher. A voz dela chegou na frente, mas naquela época, Talvez a perna chegava na frente. a perna chegava na frente. E hoje em dia, muitas mulheres, muitas artistas, elas estão achando que só tem esse caminho. De verdade, não tem só esse caminho. Eu levanto essa bandeira, porque eu como mulher, eu acho importante. A gente pode usar o que quiser? Pode. Mas seja elegante no que você está fazendo. Principalmente na bandeira que você escolheu carregar, que é o samba. Outras coisas eu acho que tudo vale. Mas eu já estou começando a ficar mais liberal. Vou começar a cantar de maiô. Não. Oh. Vem aí. Cada um faz o que Vem aí. quer com o seu corpo Adriana, e tudo mais. Mas mas eu acho que assim, eu olho para o meu público quando eu faço show, eu falo, que bonito, né? A pessoa gosta realmente da música, gosta da voz, fala que tem uma história, né? Mas uma vez eu entrei... Essa é uma história interessante. Eu, no auge do Adriana e a Rapaziada, que foi quando eu troquei a cantora pelo estigma da loira do Tchan, vai. Então, eu venho, se você olhar meu primeiro disco e o Adriana e a Rapaziada, são 2 produtos diferentes, 2 mulheres muito antagônicas. Mas eu pensei o seguinte, o que eu preciso para ser sucesso? Eu tenho que ser magra, ser loira, ter marquinha de biquíni, mas pelada eu não vou ficar. Deixa comigo. Fui lá, fiz uma lip, não, joga pra cá, joga pra lá, tal. Fiz um... E virei eu mesma construí. Não foi uma gravadora que fez isso. Eu não queria perder mais um contrato porque eu não estava dentro de um padrão. de um padrão. É só isso que precisa. Ok. E aí um dia eu entrei num spa muito top, muito chique, e pessoas assim, tops, formadores de opinião, empresários, advogados, pessoas. E eu entrei, e o pessoal que trabalhava, eu tava no auge do Adriano, rapaziada. Garçons, todo mundo deixou a bandeja cair no chão e causou aquele alvoroço com a cozinha e tudo. É a Adriane, é a Adriane, é a Adriane. Eu, oi, gente, tudo bem e tal. Super sem graça o pessoal que tava na mesa. Quem é essa? Quem é essa? Essa é uma bunda que acha que canta? Eu passei por esse preconceito depois. Então, é muito complicado você agradar. Se é o padrão de ser a boa voz, que foram todas as coisas que eu passei de testes para ser selecionada num primeiro momento na Sony. E depois o Adriano e a Rapaziada, que a imagem chegava na frente, né? Principalmente quando tinha o Life, que era o negão, que me pegava no braço e tal, não sei o quê, vem cá, só faltava você, que era uma encenação que a gente tinha que fazer. E naquela época eu morria de vergonha de fazer isso, entendeu? Porque eu achava que aquilo era uma encenação. Não me aperta, entendeu? Não pelo Life, mas era o que o presidente queria, porque ele queria causar essa tensão sexual nas pessoas e das pessoas imaginarem coisas. E eu, que sempre fui pudica, eu achava aquilo o fim da picada, o cara muito perto. Muito perto, vai mais pra lá. Então, assim, mas foi isso que gerou também muita curiosidade nas pessoas, nas mulheres e nos homens e tudo mais. Então, o show da gente era lotado de tudo. Tinha pra todo mundo e crianças também. Não, nada foi pesado, foi legal. Mas tinha uma insinuação sutil. Assim. Ali. Adriana, eu queria fazer só um recorte agora disso que você falou, que eu acho que é muito importante. Eu tenho... Quando eu acho que na conversa é possível, eu puxo. Eu falei isso com a Paula Lima, que estava aqui. Falei com a Maiana, falei com a Amanda Françoso disso também. Eu acho que... E você falou de uma forma muito clara isso agora, da questão do padrão. E eu tenho falado muito com crianças e adolescentes hoje. Eu acho que a gente tem um papel fundamental como formador de opinião nesse sentido. Sobre bullying, sobre cyberbullying, sobre assédio, enfim, tal. Eu queria só fazer um recorte disso. Porque hoje, em questão das mídias sociais, são colocados alguns padrões. Né? Então, a criança, adolescente vê aquele filtro e fala, putz, eu não tenho essa beleza, é um filtro. Quando chega no tete, eita, não é aquela pessoa, não, era um filtro, né? Ah, essa pessoa tá vivendo uma família maravilhosa, olha o vídeo que ela postou, será que aquela família é maravilhosa mesmo, aquele carinho existe ou não, enfim, tal. O que muda nesse recorte de padrão de 20 anos atrás, 30 anos atrás, para hoje em rede social, e como você acha que essa meninada, essa molecada, meninos, meninas, enfim, quem esteja assistindo, adolescentes, enfim,
entenda que esse padrão não é necessário. Ela pode ser ela mesma e não tem problema ela ser ela mesma, né? Eu queria que você... Porque eu acho que você foi muito feliz no que você falou agora. Eu acho que a gente tem esse papel. Só um recorte, tá? A gente já volta pra te Claro, falar, mas não, eu acho que a gente tem esse perfeito. papel. Eu sou geração Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sou do lúdico. Eu acho que a grande importância tá na escola, na convivência. Uhum. Eu sofri muito bullying na minha infância. Porque, e não foi só na infância, foi na carreira inteira. Porque eu fui mandada embora de banda de baile porque eu não era loira, porque eu não era gostosa, porque eu não era soprano. No colégio eu era chamada de baleia saco de areia porque eu era mais gordinha. Eu fazia balé e o negócio não funcionava, entende? O meu cabelo enrolado. Hoje tá na moda as meninas todas com cabelo enrolado, maravilhoso. Mas eu entrava nos salões e o cabeleireiro mandava eu ir pentear meu cabelo. Você não tem vergonha de andar com esse cabelo? E naquela época não existia creme, o tanto de creme que existe hoje. Hoje a gente tem tanta informação. Acesso, né? A gente tem tanto acesso, tanto das coisas ruins, quanto das coisas boas. Isso é que nem controle remoto antigamente. Você tem o poder de escolha. Sim. Então, eu acho que a construção ela está muito na escola, na família, no que se ouve. Porque as crianças, elas repetem padrões que elas assistem, que elas vivem, que elas convivem. Então, elas vão repetir isso. Tá tudo bem você ser você. Tá tudo bem você não ser tão magra, né? Eu tive esse momento, hoje eu tô mais tranquila. Mas se eu tiver um contrato com uma companhia que, de repente, por eu querer estar, eu vou. Tudo que eu quero, eu consigo naquilo que eu me coloco. Perfeito. Porque eu quero, não porque Alguém tem que impõe. agradar alguém, ou porque alguém exigiu, ou porque Uhum. tem determinado. Todas as meninas estão com a boca assim. Não, minha boca tá assim porque eu passei um gloss, um brilho, se eu quiser eu faço. Nós temos o poder da escolha. E essa escolha, ela também não é só assim, ela é não também. Nós temos o poder. Uhum. E não importa a idade. Desde que a gente não fira ninguém, desde que a gente tenha educação, desde que a gente tenha respeito, a gente pode galgar todos os degraus. Acho importante isso, e ainda mais vindo da sua fala, porque é um mundo muito cruel, muitas vezes, isso. Pensando hoje no que eu brinco sempre, virou até um meme aqui do podcast que fala assim: talvez a cada 3 ou 4 stories que você vê hoje, o quinto, o sexto te prometendo ficar mais bonito, mais rico ou mais magro, né? Então, assim, e eu não tô mais rico, não tô mais bonito e não tô mais magro, né? Mas tem alguém prometendo isso, né? Então, o quanto esse turbilhão move com a saúde mental, desconstrói um Sim. pouco. A facilidade também por outro aspecto, né? Então, se hoje eu gravo a música pelo meu celular com uma qualidade de vídeo enorme, com qualidade de áudio legal, e posto, às vezes eu vou ter uma visualização ou não. Então, a facilidade sim, mas também a gente tem o ônus disso, né? Então, acho que Sim, mas é o que a gente está falando, é a escolha, né? E eu acredito que também existe muita gente militando, levantando bandeiras. Também tá muito chato. Calma, muito mimimi. Tá muito chato, né? muito mimimi. Não dá, não dá, Ai, não dá. gente mimimi também, Não dá, pelo irrita, amor de né? Deus. Vamos Irrita. ser práticos, entendeu? Vamos andar descalço, vamos abraçar uma Podemos. árvore. As pessoas, elas estão distantes, que é isso que eu falei, eu sou geração Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quer dizer, gente, vamos abraçar uma árvore, vamos andar descalço, vamos se desconstruir, vamos respirar. Vamos estar junto, né? Vamos estar juntos, se Muita gente permitir. sozinha, né? As pessoas estão. É que a internet ela dá essa sensação que você tá com tudo. Não, você não tá com tudo. Né? Eu demorei muito para começar a postar, por exemplo, looks, fazer essas coisas. Mas isso é meu trabalho. Né? Então eu tenho parceiros, é negócio. Sim. Isso é trabalho. Mas não porque eu seja uma pessoa exibida. Eu não sou exibida. E muitas E vezes. isso é difícil, porque eu tinha que ser mais exibida Sim, para dar exibida. certo. Essa questão de internet que todo mundo fala, não, você tem que Lifestyle. postar. Você tem que postar 300 de manhã, 200 de tarde, 800 da noite. Eu falo, que preguiça. Porque a minha vida... Você vai ver, qualquer artista da década de 90 vai falar isso para você. Sim.
até mesmo uma grande apresentadora como a Amanda, que nós somos contemporâneas, né? Eu lembro que eu fiz um programa com ela muito legal, ela tinha um Mustang branco, cara. Ela fazia um dia com o artista, Bastidores da Fama era o programa. Caraca! Era demais esse programa. Ela passava o dia com o artista. Já estava começando ali o negócio, né? E aí a gente deu volta em São Paulo. E ela tinha uma cinturinha. Não, ela ainda tem uma cintura assim. Que raiva da Amanda. Beijo, Amanda, eu te amo. É uma amiga querida. Então, assim, eu demorei muito para começar a postar mais coisas, porque eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. Eu falava, pô, não tô me exibindo? Será que não é demais? Eu falar do meu dia, o que eu comi, postar uma foto da comida, tantas pessoas precisando. Eu sempre tive muito isso. Tanto que quando eu assinei meu contrato com a Sony, lá, nos meus 18 anos, eu também tive uma crise psicológica, porque eu achava que eu não merecia, porque tinham cantoras que estavam há 20 anos na noite e que nunca tinham tido uma oportunidade, porque eu. Aí depois que eu perdi um contrato na minha vida, eu entendi, não, esquece, não. Porque eu não mereço, Porque não eu. Deus me deu essa oportunidade, Senhor me deu outra. Então, eu acho, assim, que você é puxado demais pelo externo, para agradar os outros. Vale a pena. Vale a pena. Quando você está com dor de barriga, precisando pagar 300 contas, essas pessoas que te julgam, né, que te colocam para baixo ou que te fazem sentir dessa maneira, elas não estão no seu lugar. Elas não vão viver o que você tem que viver. Então você tem que se perdoar. É uma autoanálise constante. Você tem que se perdoar e se permitir e receber. Uma coisa que me ajudou bastante a entender algumas coisas sobre as dádivas de Deus, isso não é religião, estou falando de um way of living, uma coisa de você mudar essa mente cartesiana e tal, foi a Cabala. Que eu fui estudar um pouquinho, entender sobre o ego, que era uma coisa que eu falava, poxa, eu não quero ser uma pessoa que se acha. Foi uma educação que eu tive do meu pai. Mas entender que quando falo meu nome, acende a luz, eu tenho que subir no palco, eu tenho que acreditar que eu sou foda, desculpa a palavra. Mas é. Você tem que acreditar. Sim. Ele falou pra você, gravando, você tem que acreditar no que você tá fazendo. Ah, mas tem 300 podcasts, ou tem 300 cantoras. Cara, você nasceu com esse dom? Deus te deu. Sim. Receba, aceite e faça o seu melhor. Porque você é uma impressão digital única. Mas a dificuldade de acreditar nisso das pessoas é absurda, né? As pessoas não acreditam no potencial que tem, né? No talento que tem ou no que pode oferecer, né? Mas é exatamente isso. Ou a pessoa se acha demais, Sim. sem noção, que é o que está acontecendo hoje em dia com esse poder que a internet deu, Sim. né? Ou a pessoa fica influenciada pelo externo. Como eu te disse, a Cabala foi algo que fez eu entender um pouco sobre o que é realmente do meu caminho. Tem uma frase muito boa que fala assim, olha, você não é o dono, você é só o gerente. Se você não fizer legal a sua parte, o dono vai trocar e colocar outro gerente. E aí eu falei, é verdade, né? Então, peraí, deixa eu melhorar. Eu tinha ouvido isso. Por isso que eu tô te falando que a Cabala faz sentido. Ela pega você no seu ego, naquilo que você acha que a dor, o mimimi. Desculpa, de leigo, a Cabala faz você... É um autoconhecimento, não? A Kabbalah é a árvore da vida. Eu recomendo ouvir ou seguir Shmuel Lemley, que é a Casa da Cabala. Foi o que mudou a vida da Madonna, né? Naquela época da transformação dela. E isso vem da origem do mundo. Kabbalah significa receber conhecimento. E é uma coisa que hoje em dia está sendo... Antigamente ficava fechado entre os rabinos e tal, mas está sendo disseminada, as pessoas estão tendo oportunidade de conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer através de uma amiga, que eu comecei a frequentar umas aulas, que eu não tinha grana para pagar o curso da Cabala, né? Eu fui numa aula como fala? Benemérita. Não, eu fui nas beneméritas, E aí eu conheci, depois você pode seguir ele, tô falando isso, porque eu realmente sigo e sempre tem umas pérolas, umas coisas assim que fazem você, opa, peraí. Aquele tapinha na cara que você precisa ter. Você precisa de um tapinha na cara, entendeu? Mas eu também tinha feito um leader training antes, que me ajudou a administrar muito mimimi. Sarita, você fez alguém assim? Não. Leader training. Tem um insight. Eu fui gaivota.
né? Então, isso mexeu também, me ajudou muito a sair dessa linha da vítima, do mimimi, por quê? E não sei o quê, porque fizeram isso comigo. Cara, levanta, acorda, né? Você é um líder. Então, mas eu me perdi muito na minha trajetória. Isso não é uma coisa que é colocada na mídia, as pessoas não sabem disso. Eu realmente dei uma atravessada, assim, um pântano, de achar que tudo tinha acabado na minha vida como cantora. Eu acreditei. Acabou, vou virar dona de casa, vou ter 300 filhos e vou morar lá na montanha. E ia ser legal também. Tudo é legal. Se é esse o teu caminho, entende? Mas quem me resgatou também foram os meus fãs. Isso aí eu tenho que sempre estar falando, porque um dia, assim, eu morava na Rua Augusta, e lá embaixo, lá perto da Martins Fontes. E eu sempre tinha uma feira ali na Praça Roosevelt, e todo domingo eu postava no Orkut. Domingo é dia do quê? De ir na feira comer pastel. Porque eu sempre fui uma pasteleira. Eu adoro pastel. Que delícia. E aí, os fãs não acreditavam que eu ia na feira. Mas assim, a gente chegava, o ônibus do Adriano e Rapaziada. Tô falando de todas as fases, desde pequena. Eu adoro uma feira. Seja grande ou pequena, eu vou na feira, meu pastel. E é isso aí, mexerica e se dane o povo. Aí o povo não acreditava que eu ia na feira. E isso foi acontecendo. Até que um dia, onde você tá? Que feira você tá? E os fãs começaram a ir me encontrar. E um dia, aí isso virou um encontro, se chama Bate Pastel dos Mesamor. Demais. Saiu no Estadão. Que legal Record isso. Cobriu, você não tá entendendo. demais É um isso, encontro André. a cada 2 meses que a gente fazia. Agora não tá rolando tanto, porque tá todo mundo... Mas vinha fã de tudo quanto era lugar do Brasil. Demais isso. Porque na feira é de dia, ninguém tem que pagar ingresso, é uma coisa acessível, né? E acabou virando um pastel. Eu tenho um pastel, com meu nome é Adriana Ribeiro. Olha aí. Uma barraca, que é a que a gente sempre se encontra. E isso virou um encontro. E aquilo foi me resgatando. Eu fui entendendo que eu tinha fãs que gostavam de mim. Existe um gostavam propósito, da né? minha... Existia um propósito. Olha, você mudou minha vida. Eu casei por causa dessa música. Minha filha nasceu. Eu cheguei a fazer um show só para cantar, só faltava você, porque foi o nascimento da filha desse casal. Então, nossa, é verdade. Mas na minha alma, óbvio, né? É difícil. Eu jamais deixaria de cantar. Mas a distância era muito grande do artista que teve tudo e, de repente, tinha nada. Mas nada na cabeça dela, entendeu? Na cabeça dela, coitada. Né? Eu acreditei que é isso que eu tô falando. É o externo. Não é porque acabou o seu contrato com aquela gravadora ou com aquela situação que o mundo acabou. E isso se aplica em diversas situações. Não é porque você não passou em medicina agora que você não pode ser um médico. Não é isso. A gente não pode esquecer, não pode desistir, não pode se entregar. E a gente acaba desistindo das coisas por essa influência do meio. Mas isso te deu força? Aí é que foi. Foram algumas fases, né? Então, eu fiz esse leader training. Ali foi uma libertação do mimimi. Uma desconstruída, né? Bicho. É um choque, né? É um choque. É um choque. Não, fica tranquilo. Você não fez ainda, vai lá, vai na piscina e tal. Todo mundo acha que vai ficar na piscina tomando sol. Aí, não, né? A cabala, que também foi algo assim que, peraí, entendeu? Mas eu fiquei uns 5 anos estudando. Eu fiquei uns 5 anos, assim, numa imersão. Eu aceitei que não ia acontecer mais nada. Mas, ao mesmo tempo, o Silvio Santos me chamava. Silvio Santos me chamava para ser jurada dele. O Silvio Santos me admirava. Eu falava, gente, o Silvio Santos sabe o meu nome. Não acredito. Isso é Como é que é incrível. isso? Não, verdade. Aí um dia ele chegou no... Aliás, Silvinha Bravanel está para vir, hein? Maravilhosa. Um dia ele vira pra mim, Adriana Ribeiro, você sabe por que eu não brinco com você? Eu falo, não, patrão, por quê? Não, porque você é muito séria. Silvio Santos. Silvio Olha Santos. isso. Ao meu tempo eu gravei um disco que foi indicado ao Grammy, como melhor álbum pop contemporâneo, mas eu tive muitas dificuldades com esse disco também, que é um disco em homenagem ao Jorge Benjor. E assim... Mas eu fui passando por essas coisas, mas eu estava mais focada em estudar,
Fui fazer gestão ambiental. Entrei numa faculdade. Achei que a vida acabou mesmo. Adriana do céu. Você queria virar Aí chave numa pra tudo. prova de química, que eu nunca fui de exatas, eu tava assim, olhando pra janela e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo nada disso. Eu não sei ser gestora do lixo. Naquela época a gente estava estudando soluções, Sim. né? Que é super interessante. Mas eu não tinha essa cabeça, sabe? E pensava, o certo era eu ser engenheira. A pessoa, um problema na tabuada, Nada. que vai ser engenheira, Engenheira onde? coitada Coitada. dela. Né? Mas eu pensei, mas foi legal que eu conheci o núcleo engordador, foi o melhor presente da faculdade que eu tive, que o núcleo engordador é um lugar aqui na nossa Serra da Cantareira, cachoeiras incríveis, entendeu? Foi incrível. Foi a melhor A parte parte. lúdica, A passeio. parte lúdica disso é a melhor parte. E também aprendi a separar o lixo, fazer a minha seleta, na coleta. Seletiva. Coleta, seleta, seletiva. Mas, Adriana. meu, é muita história. E eu passei tudo isso. Ninguém sabia, vai. Alguém sabia disso? Não sabia. Então, você pinta o cabelo de preto. Aí, meu, passei um Enemaru real, né? Enemaru. Passei, fui no prêmio do troféu Raça. Falava, oi, tudo bem? As pessoas passavam reto por mim. É muito dolorido não ser eu. Eu tentei não ser eu. Mas, gente, não é legal. Não é legal não ser eu, não é legal. Juro pra você, quando eu vou numa coisa que eu não sou eu. Então, assim, valorize quem você é. Valorize. Curta quem você é, né? Curta o que você é. A sua celulite, o seu cabelo, a sua voz, a sua história, as suas capacidades. Isso é E as construir suas um legado. dificuldades. Isso é construir um legado, né? É construir um legado. Se aceite, se permita e se perdoe. Essas são as minhas frases. Cara, Adriana, é muito legal ouvir isso. De novo, eu vou puxar isso, porque, principalmente nos tempos atuais, a gente tem uma tristeza em alguns momentos por uma singularidade muito grande, né? Eu falo que cada vez mais a gente está criando os filhos para serem sozinhos, não para brincar em grupo, né? Eu vejo meu filho vai fazer 5 anos, e cada vez mais eu falo, cara, não é possível que a coletividade não existe, a troca não existe, você se permitir não existe, e cada vez mais esse distanciamento, né, desse convívio gostoso, de você poder ser você, quando você fala assim, eu não poderia ser eu. Caraca, eu vi de uma amiga esses dias, Edu, tava tão gostoso, a gente tava num bar bebendo, eu consegui ser eu. Mas eu falei, em que sentido? Eu falei bobagem, eu dei risada. Eu falei, qual que é o problema? Ele falou, não, porque sempre eu tinha que manter uma pose, porque eu sou uma executiva de uma empresa, e se eu vou no happy hour, eu tenho que manter a minha pose, mas eu não sou aquilo, né? E por que eu não posso descer do salto? Por que eu não posso botar um chinelo? Por que eu não posso falar uma bobagem? Por que eu não posso opinar? Né? E falta isso, né, Adriana? Eu acho que essa troca é muito rica em função disso. De talvez democratizar um pouco mais isso e ver que atrás da artista Adriana existe uma Adriana real, com Sim. sofrimento, com angústia, com medo, talvez com troca, com reinvenção, pintar o cabelo, não. É. Porque pode. Nossa, super. Mas assim, as artistas, elas tinham essa coisa de mudar bastante o cabelo e tudo mais, mas elas estavam sempre na capa das revistas, né? A coitada não estava na capa da revista para as pessoas. Mas hoje tem a internet, você é o seu autogestor. Sim. Mas existe sim essa máxima que as pessoas pregam de você não ser você, né? De você ser sempre aquela coisa inatingível, aquele alvo de perfeição e de não sei o quê, aquilo que a gente estava falando. Mas experimente não ser você. A hora que você se perder de você, você volta correndo para você, porque é muito bom a gente se amar, é muito bom a gente ser quem a gente é. Uhum. Mas isso, eu entendo que muitas pessoas não se libertam de algumas coisas que acontecem na infância, né? Que é esse cerceamento que existe, né, da educação na infância, e a dificuldade na adolescência, porque você fica buscando ser quem eu sou, onde eu me encaixo. Hoje em dia existem tantos nichos sociais, eu não sei como é que fala, é isso? Nicho social? Como que é que as pessoas se encaixam? Olha, eu sou isso, eu sou aquilo e As tal. tribos. As tribos e tal, tá bastante separado tudo isso. Mas naquele momento, eu tinha uma coisa muito maior dentro do que o externo.
né? E o meu pai, a minha mãe, essa coisa da família, ela é o primeiro espelho que você tem. Uhum. Então eu olhava para o meu pai, eu olhava para minha mãe, via a garra da minha mãe, aquela mulher que não tinha preguiça de levantar às 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, sabe? Voltar para casa, limpar a casa, lavar roupa, não tinha máquina, fazia comida e vai trabalhar. A vida hoje está Agarrou muito. ali. A garra. O meu pai é a mesma coisa, que assim, eu sou filha de um casamento que nunca existiu, né? Os dois deram uma ficada, pá, você quer? Meu pai, Beatles, e pá, minha mãe, coitada, se lascou, ficou com a barriga. Mas assim, ela superou e ele viveu a vida dele, casou umas 30 vezes, e sensacional ele. Eu tenho um amor no meu pai muito grande, porque dele veio essa célula da música e tudo mais. E essa admiração, porque ele falava uma coisa para mim e a minha mãe também veio junto com isso. De eu não ser uma mulher vulgar, dele me levar, eu com 7, 8 anos, na noite de São Paulo e mostrar: se você beber, você vai ficar assim. Caraca. Se você se drogar, você vai ficar assim. Se você se prostituir, você vai ser assim. Então, eu já cheguei na minha adolescência Calejada e muito, preparada ali. muito preparada. Se eu escrevesse o livro, se chamaria Do Jaçanã ao Paraíso, porque meu pai morava no Jaçanã e minha mãe no Paraíso. E eu ia de ônibus e metrô sozinha, com 7, 8 anos. Eles tinham me ensinado. Meu pai me ensinou para o mundo, minha mãe também. Olha que realidade, né? E isso pra mim não é mimimi. Isso pra Não. mim é tipo assim, cara. Eu com 9 anos, eu fui lá no programa do Atim Espirro, a pé, na Paulista, com meu tênis furado, entendeu? E falei, quero cantar. E tirei, eu ia cantar, cigana, lê o meu destino. Só que quando eles me chamaram, eu não Que entrei. demais isso. Eu não entrei. A gente é amigo até hoje, eu sempre falo, porque foi o início, sabe? Frequentei as aulas, como que fala, as oficinas culturais do Centro Cultural de São Paulo, que minha mãe morava ali na Apeninos. O início do Centro Cultural de São Paulo, as amostras de arte e tudo. Então, eu sempre fui apaixonada por arte. Então, tá tudo bem. Não tem que ter, porque meu pai e minha mãe não casaram e eu tive problema na escola. Realmente, tive problema. Eu repeti a primeira série. Realmente. Algo funciona em relação a isso. Algum aprendizado tem. Não tem? Eu queria ser a número 1, mas não foi. Não, mas em relação à criação, Eu olhava pro professor, Não é? pra professora, eu ficava vendo a aura deles, entendeu? Outra Viajava, vibe. falava pra caramba, não. Eu... Nunca entendi matemática, não sei como eu cheguei até aqui. Mas é legal isso que você falou. Semana passada eu entrevistei o Evandro Santo, o famoso Christian Pior do Pânico. Sim, maravilhoso. E ele falou assim, as pessoas com esse meme falam assim, o meu pai não me deu carinho, então assim, se só de você ter essa fala, quer dizer que você aprendeu alguma coisa com seu pai. Pelo seu pai não ter te dado carinho, você teve uma ação assim. Pelo meu pai ter me estimulado a mostrar. Então, assim, a gente se queixa, talvez usa de muletas e de crenças. Pra vítima. Pra vítima. Eu te digo nada, que os Vamos ser nossos, guerreiro, né? os nossos pais, meu pai já é falecido. E um dia ele virou pra mim e falou assim: e você me perdoa porque eu não fui o melhor. Eu falei, pai, você foi o melhor pai que eu podia ter na minha vida. Se tivesse sido diferente, eu ia ser uma palavra horrorosa, frouxa, né? Uma pessoa, sabe, sem garra. Fraca. Uma fraca. E a minha mãe também. Ela nunca facilitou pra mim. Meu pai nunca facilitou pra mim. Eu queria que ele fizesse a lição de casa pra mim. Eu chegava pra ele, pai. Ele pegava e me dava um Aurélio. Vai estudar. Então, assim, eu via a Nica Costa na televisão. Vocês não sabem quem é a Nica Costa. Mas ela foi uma artista dos 4, 5 anos, 3 anos de idade, assim, novinho. O pai dela era maestro. Eu achava que meu pai tinha que fazer isso comigo. Me levar no Fantástico pra eu cantar. E, assim, não aconteceu. Eu tive que fazer os meus caminhos. Até um dia, meu pai, me ouvindo cantando no banheiro. Nossa, tá afinada, né? Deixa eu ver, o que você tá cantando? Deixa eu ver. Aí pegou o violão. Nossa, meu pai pegou o violão. Zerei a vida. Meu pai pegou o violão. E aí eu comecei a cantar. Elis Regina, tudo que eu sabia. Ele falou, nossa, que legal. E eu andava com meu pai. Assim, eu era o mascote, entendeu? Ele tinha um opalão. E às vezes furava o pneu dele e quem trocava era eu. Ali. Por quê? Pra não machucar a mão do meu pai, porque ele ia tocar. Você tá entendendo? Mas eu jamais imaginei que um dia, ao acompanhá-lo, aonde ele ia tocar, que ele ia me chamar pra cantar. E eu com 15 anos foi assim que... Não, 14. Foi assim que começou.
minha primeira subida num palco, de verdade. E ele falou: olha, com vocês, Adriana Ribeiro. Eu fiquei procurando essa tal de Adriana Ribeiro. E ele falou: olha, ela nem sabe que ela é cantora, mas eu vou chamar. E todo mundo foi me empurrando, entendeu? Tem essa declaração até no negócio do Faustão, como é que era o nome? É o Arquivo Confidencial. E ele fala isso, né? Então, assim, a minha mãe, a preocupação dela era, ela via como meu pai ralava, meu pai não tinha grana, lascado, músico, sem carro, morando lá na Zona Norte. Ela tinha muito medo, ela preferia que eu fosse uma faxineira, uma pessoa que tivesse um emprego normal, assim, Garantido. né? Um salário, do que entrar nessa história da música, mas não Não teve como. teve jeito. Eu comecei cantando muito cedo na noite de São Paulo. Cantava em 4, 5 lugares toda noite. Meu último horário era das 4h30 às 5h30 da manhã, no Captain's Bar. Cantava de tudo, Adriana. Cantava de tudo. Eu fazia baile, fazia as bandas de baile. Cantei na Primeira Mão, Dimensão 5, Réveillon, Paiol. Fiz muito bar mitzvah, fiz muito casamento judeu também. Cantar. Hoje eu não sei, se você me perguntar, você sabe cantar alguma coisa assim? Não sei nada. Mas eu cantava De tudo. de tudo. E foi muito, muito louco me tornar uma cantora que, de repente, cabe dentro de um estigma, de uma prateleira. Porque para você entrar no mundo do disco, você tem que ser... Qual é o seu estilo? O que você canta? Ah, eu canto tudo. Isso é uma coisa muito difícil para os artistas. Focar, né? Ou nichar, também dá um medo, né? Não é nem isso, porque a vida, você tem que saber cantar de tudo na sua realidade. Uhum. Diferente de alguém que compõe, de alguém que vem já de uma raiz, de uma história e tudo mais. Mas quem tem uma referência como Elis Regina, né? Aí quando falaram pra mim, tá bom, o samba era isso, era essa referência, a Clara Nunes, né? Então, o meu primeiro disco, ele é bastante eclético, eu era uma artista muito eclética. E uma das coisas que meu pai sempre me questionou foi isso, de eu estar segmentada. Eu falava, pai, isso é mercado, isso é marketing, funciona assim. Mas até eu entender, demorou bastante. Demorou. Eu era um bicho do mato. Que demais. E, Adriana, pegando essa trajetória histórica, que eu acho que é incrível, e indo na linha do tempo agora, quando você vê tudo isso acontecendo e 2022, enfim, né, há poucos meses atrás, recebe um convite para participar de um reality numa outra dimensão, né? Talvez há 20, 30 anos atrás, com 14 anos, seu pai te convidando, assim, que exposição teria? TV, enfim, mas não no sentido de mostrar a vida pessoal, mas no sentido de um show de calouros, um atim espirro, né, o que for. E aí vem um convite para uma exposição de um nível Brasil, enfim. Como que você recebe isso e como foi essa exposição para você também? Leia-se que em 2000, 99, 2000, eu fui chamada para a Casa dos Artistas. E a minha grande dificuldade era, como assim tomar banho na frente das pessoas? Mas tem câmera no banheiro, pra quê? Pra quê, gente? Pra quê? Até hoje eu penso isso, né? Eu acho nada a ver, entendeu? Então eu tinha uma dificuldade sobre isso, principalmente do banho, essa exposição da mulher. Eu achava isso... E aí eu não entrei. A Siang entrou no meu lugar. E segui minha carreira e tal, cantando, pá. Quando a gente vem dessa pandemia, e eu já tinha sido chamada várias vezes para vários realities. Mas quando veio esse convite, depois da pandemia e tudo mais, meu marido, o Albert, que é um empresário, quando veio o convite, eu fiquei até com medo de falar para ele. Amor, eu recebi um convite. Assim, nossa, que legal! Como assim? Você? Então, assim, de verdade, a coragem de entrar e de entender, de topar conversar, partiu muito dele. Muito dele, assim, dele topar. Falou, mas olha, a gente tem que combinar algumas coisas. Eu não faço qualquer coisa por dinheiro. Já começa por aí. Eu não quero expor o meu relacionamento em rede nacional. E a gente corre um grande perigo de brigar, de se perder. E tudo que a gente... Isso é cabala também, agora que eu vou te falar. Tudo que a gente tem de luz, a gente tem de sombra.
Ou tudo que você tem de sombra, você também pode ter de luz. Então, tem umas sombras minhas que eu não conheço, eu não sei. Pode, de repente, aparecer o esse ali. Tasmania aqui. Não. Mas, exatamente, ele falou, olha, eu só iria com você porque eu te conheço. Porque eu confio em você, eu admiro você. E foi assim que a gente sentou de frente para a psicóloga e começamos a conversar. A psicóloga do programa, né? Para explicar como que é e entender. Então, me permitir, né, essa desconstrução, essa overexposição, né? Aqui a gente tem a minha assistente que ela sabe disso, que era uma coisa assim. Quando eu fui ver, desculpa, o figurino, eu falava, não vou usar esse chinelo na televisão. Eu não vou aparecer de pijama na televisão. Como que eu vou aparecer sem maquiagem? Tomar banho? Mas aí eu soube que ali não mostrava tanto. E que tinha um horário, assim, que desligavam as câmeras. Entendeu? Agora. Que é o Power Couple, então é um reality de casais, então eles mantêm a intimidade, assim, e tal. Então, isso foi algo que foi aliviando para mim, mas eu acho que eu fiquei, como nós fomos finalistas, 3 meses, quase, com o freio de mão puxado, né? Em alguma vez eu soltei a franga? Não. Valeu a pena? Psicologicamente. Por exemplo, se Ai, distanciar de mídia social, porque querendo ou não, a pandemia fez com que a gente ficasse mais preso em celular, em conteúdo. Tudo. não, mas aí isso fez eu ficar muito exposta na mídia social, Não, mas só que não você sou não tem eu acesso. postando. Não, isso é de tinha boa pra problema. você. De boa. Eu sou daquela que chega em casa, não liga a televisão. Super tranquilo. Eu boto uma. Sou zen, acendo incenso, fico zen. Então, não isso. Mas eu acho que. Eu sempre falo negativado, mas não é isso, é cancelado, né? Eu acho que eu tinha um medo de repente, não saber me colocar, de mostrar um lado que, de repente, não é tão admirável, que todos nós temos, que é isso que a gente está colocando, de expor o relacionamento numa base da gente se perder. Porque você está na sua casa, tranquilo na sua vida, não quer dizer que você concorde com tudo que a sua esposa, o seu marido fala. Nunca. Jamais. Imagina numa competição onde os dois estão expostos e tem pessoas ali em volta de você jogando fogo, entendeu? Jogando algo na sua fogueira para que vocês se percam de vocês mesmos. E tem momentos que você se perde. Eu rezava muito. Dai-me paciência. Eu tremia, eu ficava nervosa num grau, porque eu sou da paz. Eu não consigo entrar numa discussão, mas também, se você me puxar pra dança e eu tiver na minha razão. Aguenta. Não sei. Depois a gente conversa, mas assim, se eu subir, as minhas amigas falam que eu abro a narina, se eu não abrir a narina. Começa a pulgar, parece um mamute. Eu acho assim, é aquilo, eu tenho esse lado também, entendeu? Mas eu sou libriana. De boa, mas eu acho que todo mundo poderia se dar bem. O problema do reality é que você saca, como eu era nova, a mistura de pessoas que nunca participaram com pessoas que já participaram, existe uma malícia que poxa, não dá para competir. Tinham pessoas dentro do programa que sabiam coisas, entende? De andamento, de o que vai para edição, o que não vai para edição, agora tá no ao vivo, agora eu vou botar para quebrar. E o cara faz o VT dele em cima de você. E você fica lá. Paisagem, ele fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Passou uma locomotiva por cima de você e você não entendeu. E pessoas querendo imputar pautas em você que, bicho, comigo. A Adriane e a rapaziada, o cara vem com aquele papo, quiser imputar uma pauta de racismo na gente, você tá de brincadeira, Fê? Você sabe quem eu sou, da onde eu venho? Os calos que eu tenho no pé? Não. O que é legal é que, assim, a audiência, o público, quem realmente acompanhou algo fora da edição, porque eu jamais diria a culpa é da edição. A edição, ela tem uma responsabilidade absurda de ter que fazer um compilado de 24 horas em 15 minutos, cara. Como é que vai? Peraí. Tem que mostrar tudo, o seu pior. Sim. E é o seu pior que vai fazer o negócio acontecer, que é reality, baby. A polêmica é boa. A polêmica. E aí? Quem é você
né? Na fila do pão. Eu acho que essa é a grande complicação. E os fãs, realmente, assim, o que é mais legal dessa parte do reality, que eu faço show. Então eu tô no corpo a corpo. Quando acabou o programa, eu falei, eu não vou fazer show. Eu não vou sair na rua, porque eu tenho medo. Julgamento, Medo, nossa. Que demais. Medo de mim mesma. Mas foi justamente o contrário. As pessoas vinham e me falavam, acompanhei. Por causa de você, por causa disso. Acolher mesmo. Não de falar assim, é porque eu quero sair na foto com ela, vou fazer um post, porque é uma subcelebridade. Desculpa, não sou subcelebridade, tem uma história, tudo bem. Respeito as subs e as acima, né, as presidenciáveis, mas a gente tem uma história. E é aquilo que eu falei, eu não vou jogar 30 anos de carreira no lixo. E você sabe que é muito fácil. É um jogo. Não é um jogo, mas o cancelamento, ele é cruel por uma situação que, de repente, você pode ser muito mal interpretado, num mau momento seu. E você dentro daquela panela de pressão. Não tem, você entende? Não tem condição psicológica. Então, é aquilo que eu te falei, não dá para competir. A minha sugestão, mas eu entendo que os gestores de realities, eles vão fazer essa mistura de pessoas. Senão eles não vão ter roteiro, uma espinha dorsal de roteiro. Blá, blá, blá. Mas assim, não dá. Porque gente que já participou sabe de tudo. Conhece equipe, conhece várias coisas. Então, assim, tanto que tem um programa no ao vivo que eu falo, não dá para competir com você, porque você sabe disso. Não, caiu a casa. Caiu a casa. Era o corte. Mas na primeira semana eu li todas as pessoas que estavam lá. Você entra achando que chega até a final, você entra falando, vou sair rápido. Vou sair agora. Pra mim, na primeira semana, morri. Toda vez que a gente ia pra DR, eu falava pro Albert, eu tremia. Eu falava, amor, a gente vai embora, acabou. Calma. Não, ele falava, calma, não. Ele tinha uma certeza dentro do coração dele. Na verdade, eu acho que ele mentia pra ele mesmo. Eu acho que dentro dele falava, não, nós vamos sair. Não, mas eu não vou falar isso pra ela. Não, fica firme, confia. Aí ele pegava na minha mão, confia. A minha mão tá gelada agora, igual ficava. Eu olhava pra Galisteu, eu falava assim, Galisteu, não, a melhor coisa desse programa é encontrar com você, porque é um raio de sol. Ela é tão linda, tão perfeita, que eu falava, ai, tá bom, já valeu a pena, encontrei com a Galisteu, foi legal, lembrei do Senna, tá tudo certo. Certo ali. Mas se divertiu também. Teve. Quando encontrava com a Galisteu, mas sempre foi uma situação Muito bom. Não, gente, não, vamos falar, vai, vamos voltar no tempo. Eu acho que tivemos momentos legais, mas assim, por exemplo, uma das coisas que me cobraram muito, pô, você não cantou. Como que você vai cantar com um cara te hostilizando? A pessoa tirando sarro da sua cara, te imputando pautas negativas. Eu não conseguia, porque canto, pra mim, é alma, é emoção, é tipo, eu tô feliz. Eu cantava quando eu tava sozinha, quando eu tava lavando uma louça. Tentava, Brincando. porque você é abduzido, né? Não sei se você sabe. Você fica uma semana, sei lá, 10 dias antes, preso num quarto. Te separa do celular. Ali foi osso. Separa do celular, separa da televisão e você fica ali com o marido. A gente já sai querendo se matar. Eu já queria matar ele lá. Imagina entrar dentro do reality. Eu queria matar. Veja isso! As pessoas acham que vai ficar lua de mel. Quem acha que na pandemia vai ficar se pegando no quarto. Nada! Eu ia porrada de bomba. Eu ia pro banheiro fazer meditação. Ter uma privacidade, coitado, amor, beijão. Mas assim, realmente, porque é uma panela de pressão. Agora, você imagina, você vê um grupo de pessoas que estão super se dando bem e olharem pra você cada vez que a gente voltava de uma DR, que eu abria a porta, a gente não sabia. Oi, tudo bem? Desculpa ter vindo. Tô de volta! Tô de volta. Olha quem tá aqui. A gente passou por umas assim, então é muito difícil você não ser querido, desejado, amado. Ainda mais eu que eu trabalhava com amor, né? Você fala, gente, né? Eu acho. Não consigo Criar uma persona. Mas assim, eu tentei segurar muito. Não, no fim só. Só no fim.
Só no fim que aí não deu. Porque eu acho que a pessoa vem de mão dada com você até o final. Quer dizer, até os 99%. Chega o 1% da... Vira casaca e beija na boca do inimigo? Não, Ah, bicho. Faz isso comigo, não. mantém, né? E aí eu saí de falso ainda por cima. Pô, eu fui até o final. Mas não quer dizer que eu te admire. Mas eu sou leal. Sim. Se eu falar pra você que eu vou com você até o final, de mão dada, eu vou. Eu não vou soltar a sua mão. Por mais FDP que você seja. Então, isso foi o que aconteceu naquela circunstância. Mas hoje eu olho para tudo isso, eu entendo que, de repente, era um maktub ali da situação, daquelas pessoas determinadas. E nós realmente fomos, como é que fala? A bola 13? Não, como é que é? A zebra, né? A zebra. O inesperado. O inesperado. Ninguém botava fé que a gente ia passar de uma primeira semana, né? Entendeu? Isso é ótimo. A gente foi. E continuando essa história, pegando em tempos atuais, pra não te travar muito também, o que a Adriana ouve hoje, de novo, do que a galera, como artista, música, o que você curte ouvir dessa nova geração? Difícil, hein? Era melhor perguntar se deu intriga na... Por que ele não passou um brief? Foi gostoso isso, né? Essa é a ideia. Eu acho... Você quer saber do Brasil ou pode ser de fora? Fora, o que você gosta de ouvir hoje? O que toca na sua playlist? Então, a minha playlist, vou te dizer, eu não ouço muita coisa. Não Mas- ouço rádio, Mas do passado, sim. do passado tudo. Então, o que você ouve do passado? Eu tô com uma dificuldade, vou te ser bem sincera, a sensação que eu tenho é que mudaram o planeta e me deixaram aqui. Eu tô num planeta diferente. Eu me sinto... abduzido, entendeu? Eu me sinto, assim, muito perdida. Eu sou analógica, eu sou old school. Eu tô sofrendo, entende? Então, assim, eu acho que a melhor coisa que houve se chama Bruno Mars. Para mim, é um Carol Conkur em termos de talento. Só que acontece que ele não é algo novo. Depois de Michael Jackson, o que acontece? Eu sou uma pessoa que veio admirando, né? Beatles, Elvis Presley, entendeu? É Michael Jackson, é Deixa eu Madonna. contar, então eu contei pra Paula Lima, ela ficou surpresa. Meu filho de 4 anos ouve Michael Jackson. Ai, que amor. Mas a minha influência musical, quem é que me mostrou? Foi meu pai. Eu ouvia Vicente Celestino, vou falar coisas que você não conhece aqui, né? Desde de música clássica, que minha mãe, meu tio também ouviam, a Elis Regina, Earth and Fire, Emílio Santiago. Eu ouvia excelências, meu pai era arranjador. Então, ele escrevia para orquestra, ele escrevia para banda de metais. Música de verdade. Músico. Então, não estou tirando o valor das coisas, porque eu adoro lounge, eu adoro música eletrônica. Aliás, eu gravei com DJs, eu tenho 3, 4 músicas estouradas aí com vários DJs. Gravei com DJ internacional. Eu amo música eletrônica. Eu acho que existe aí um universo. Acho que o trap é muito interessante. Eu acho que as batidas são muito legais. Eu sempre trabalhei com música eletrônica, mesmo fazendo samba. O que acontece é a letra. É o assunto que tá péssimo. Não me representa. Brasil, né? Não me representa como mulher, não me representa como artista, não me representa, velho. Existe uma distância de cabeça muito grande. E isso eu senti muito dentro do reality também. Porque às vezes a gente falava alguma coisa, parecia que a gente estava falando grego, uma língua assim, russo. Entendeu? Swarovski. Entendeu? E eu tentava achar uma vodka no meio para a gente ter uma liga e não achava. Então, tanto no samba, né, hoje, eu busco uma música, eu peço música para compositor novo, que está estourado, os caras estão milionários, mas eu não consigo ouvir uma música que fala, uau, vou gravar agora, vou vender um rim, vou gravar agora essa música. Não, nada. Porque eu não sei, vou ter que fazer terapia. E da galera nova? Sou eu que tenho que mudar, não sei. E da galera nova que canta antigo? Que canta as músicas que se curte? Tem artistas fazendo isso hoje também? Olha, o Grupo Sereno estourou fazendo um samba de primeira, cantando grandes sucessos.
Nós temos vários grupos jovens cantando os nossos. Eu vou falar que são os nossos, porque são nossos, né, gente? Desculpa Isso aí. aí. A nova geração acha que é desses grupos, mas as músicas são nossas, noventistas. O que que acontece? O pessoal não está cantando bem. Entendeu? Tanto que eu comecei a me permitir, comecei a postar eu desafinando, porque eu falei, cara, tá na moda, pera aí, vou me permitir. Posso também. Vou postar também, dando uns gatos. Eu dou uns gatos. O som tá ruim, comecei a me permitir, porque eu tinha uma excelência. E eu falava, nunca, não vou postar isso jamais. Mas quer saber, a nota de corte tá tão baixa. Vou Que eu postar. falei, Adriana, se permita, menos, entendeu? Tá tudo assim, não precisa cantar bem, não precisa alcançar a nota, o computador faz. Então, eu comecei a relaxar um pouco, mais ou menos. Não é tanto. Mas assim, você vai ver coisas que não estão no auge da perfeição, porque eu comecei a falar, Adriana, para, bicho, para, acabou, é outra parada. Mas você não vai me ver fazendo dancinha. Não. Não vai. É bom que você... Não que isso seja ruim, é divertido, mas eu acho que Mas não não faz combina parte da comigo. Adriana. Eu ouço Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Elis Regina, outras pessoas. É isso. Que incrível, né? É um baita de uma mulher, né? É bom Obrigada. demais a gente ouvir isso, porque acho que fecha de uma forma muito mágica, no sentido de não criar uma Adriana que não existe, né? Manter sempre a Adriana, a história, o legado, a personalidade forte, a sinceridade, que eu acho que, pelo que eu acompanho a Adriana... Já complicou um pouquinho, ser muito sincera, é muito Adriana, complicado. sincerona. Mas ser sincero, eu acho que a gente fala muito de assertividade na comunicação. E ser sincero é ser assertivo. Aqui as pessoas não são acostumadas com a sinceridade. É que, na As pessoas querem verdade, ouvir o que gostaria, né? tem que Não, ter uma precisa. certa lisura, a gente tem que tomar cuidado, porque nem todas as verdades, que foi uma das coisas também que a gente passou dentro do reality, nem tudo a gente deve falar. Será que isso não vai magoar aquela pessoa, né? Eu acho que a gente tem responsabilidade também com a nossa língua, né? O que a gente fala sobre uma pessoa, de repente. A gente tem que... Porque tem muita gente achando que tem poder de fala, assim, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de Dá uma cuidado. vontadezinha, né? Mas dá uma segurada, né? Não Dá precisa, uma vontadezinha, né? não precisa. precisa, né? As coisas Precisa. falam por si Falam, só, se entregam. né? Se entregam. Como eu te disse, eu fiz o tributo Beth Carvalho depois que ela partiu. E foi uma coisa assim, uma realização de um sonho, uma coisa muito linda. Aí veio a pandemia e fazia parte de um projeto chamado O Samba Vai ao Teatro. Porque o circuito comercial dos teatros estava fazendo os tributos, mas só os tributos internacionais. E isso não existia ainda, né? Agora está bastante coisa, né? Não existia ainda, agora tem bastante gente fazendo. E agora eu estou realizando esse sonho de fazer as 7 rainhas do samba, que Quais são as 7 tem rainhas? Clementina de Jesus, que é a rainha que lê, a mãe de todas, Jovelina Pérola Negra, Alcione, Leci Brandão, Beth Carvalho e Clara Nunes. Aí, no meio inteirinho disso tudo, a Elza Soares partiu. Então, ela ainda não está no repertório, mas eu vou fazer algumas da Clementina como a mãe, mamastra, madrinha, e vou colocar também a Elza, que eu acho que merece o máximo respeito. É lindo, é muito difícil, não é fácil, porque são diferentes registros e não é uma imitação, e sim uma homenagem, né? Uma devoção, um agradecimento por elas, sim, têm legado, né? De compositoras, de mulheres... Dona Ivone Lara, né? Faltou Dona Ivone Lara. De legado de compositoras, de mulheres que vieram numa época... As pessoas falam hoje sobre machismo, racismo, mas o que elas viveram... Enfrentaram barreiras absurdas. O que elas enfrentaram é surreal, né? Então, é lindo demais. Difícil escolher as músicas, porque só tem hit, só tem sucesso. E são diferentes registros, né, de voz. Então, uma cantora só cantar todas essas. E numa pegada teatro mesmo, Adriana? Uma pegada... Para sentar a ouvir, mas é tão para cima, que não tem jeito. As pessoas levantam, né? E eu nunca cantei Alcione, porque eu sempre disse que é
impossível cantar Alcione, né? Porque ela é o máximo do máximo da voz, de interpretação e tudo mais. Mas aqui a gente está fazendo esse trabalho e é lindo, lindo de ver a resposta do público, das pessoas, de se sentirem numa linha, num túnel do tempo, numa linha do tempo, da história, do que ouviram com os seus avós, com os seus pais. É uma viagem muito gostosa. É uma viagem, é uma viagem. O repertório é muito bonito e é difícil, como eu te disse, escolher, porque elas gravaram as melhores músicas. Depois delas, eu sinto muito, não tem para ninguém. Aliás, eu quero mandar um beijo para Eliana de Lima, que eu acho que seria muito interessante um dia você entrevistar, Legal. porque Eliana faz parte, é uma grande rainha também, e ela tem uma história fantástica. Mas né? Mas que Ela tem uma o caminhada. Salgado falou dela hoje também. Ela falou? Ele falou? Falou. Ah, mas Falou do Eliana. feedback que ele teve no início da carreira dela. E falar, acho que foi algo do tipo, menino, você canta bem, você manda bem no cavaquinho, você tem que não sei o que e tal. Fala, a Eliana de Lima que me deu um feedback aí no início. E tal. Você vê que naquele momento, né, ela estava... Então, ela tem uma história muito legal, principalmente como um intérprete de samba enredo, né? Mulher aqui de São Paulo. É bem interessante a história dela, né? E eu amo Eliana. Que bom, que mágico. Foi 1h30 quase o nosso bate-papo. Você vê que se você Entendeu? continuar, você botar um Vamos fazer vinho 4 horas. aqui, vai trazer um queijo. Eu acho que podia ser nessa leva. A gente fazia podcast antes bebendo. Não, mas aí eu ia abrir a caixa de ferramenta, ia ser complicado. Eu não ia entregar uns negócios que não pode. Então vamos fazer! Vem aí! Não é roda de samba, é uma roda de vinho com a Adriana. Ai, gente, já Vamos trazer. pensou? Não Imagina? posso perder esse emprego, Imagina. não. Não. Adriana, obrigado por tamanha Obrigada. gentileza, transparência, humildade, generosidade comigo. Que troca Gratidão. gostosa. Amém. Eu tenho falado muito com a Bidu, com a Lu, com a Lloyd, enfim, tal. Que tá sendo um privilégio tão grande conhecer vocês mais de perto e ver essa realidade, essa transparência de bondade, de realmente sem interesse na troca, no interesse genuíno de vamos trocar, vamos conversar, enfim. Não tem roteiro, a gente conversa sobre aquilo que dá vontade, fala o que tem vontade. E que incrível te conhecer, de verdade. Obrigada, eu acho que só é incrível também, porque você é incrível pelo espaço que você dá, como que você conversa, como que você conduz. Realmente me senti em casa, quero te agradecer a sua equipe, Show. pelo acolhimento. Eu acho que é diferente. Óbvio que toda vez que a gente vai para uma entrevista ou participar de um podcast, vai ter... todo mundo tem a sua feridinha, né? Como a gente está falando do seu Dodói. E tem muita gente, até pessoas que de repente eu julgava que era amigo, de repente quer se aproveitar de alguma coisa, de alguma situação. Fala, tá bom, gente, a gente cai em pé aqui, tá tudo bem, a gente fala sobre todas as coisas de uma maneira respeitosa, que eu acho que isso é o mais importante. E você, meu Deus, Obrigado. admirável. Muito Obrigado. obrigada, Que troca, parabéns. Que troca gostosa. Obrigado mesmo. Você falou lá Obrigada. fora, falou, nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo. É verdade. Porque é uma troca sem buscar polêmica, né? Porque acho que no mundo de hoje é muito assim, eu preciso buscar o corte da minha vida nesse podcast, e o corte vai ser, se eu falar pra Adriana isso, e não é isso. Eu acho que assim, Exatamente. preciso respeitar a Adriana atrás da artista Adriana, né? Quem é essa É. pessoa e essa mulher, e foi incrível. Valeu. Obrigada. Coração. Valeu. Obrigado. De Obrigada. coração, gratidão. Gratidão. E se você gostou, curta, comenta, mostra pra todo mundo esse episódio que tá incrível, porque semana que vem tem mais podcast aqui. Vem comigo. Valeu. Valeu, Adriana. Valeu. Valeu. Que delícia. Que mágico. Ai.